Então, seguindo aqui com a nossa aula sobre análise funcional, eu queria dar um destaque a mais para a parte sobre análise funcional breve, porque é um procedimento que se destaca tendo em vista as dificuldades da análise funcional convencional, né, o padrão, modelo Ayawata, como eu estou chamando aqui. Aqui, né, a referência para a gente acompanhar de uma revisão de literatura sobre a efetividade e a confiabilidade da análise funcional breve. O que as pesquisas mostram para a gente? Primeiro, a análise funcional breve ela pode ser utilizada como alternativa. Então, ela é eficaz no sentido de que, por meio da análise funcional breve, a gente consegue identificar a função dos comportamentos em substituição da análise funcional padrão. Então, assim, no geral, concluindo, é indicado. Dá para a gente fazer. O problema é que não é tão confiável quanto a análise funcional padrão. Então, ela é recomendada como um exame inicial que, se você desconfiar que não deu um bom resultado, né, não é confiável. Se você desconfiar de outras variáveis, melhor partir para análise funcional padrão. Mas em várias outras situações, dá para usar só a análise funcional breve. O que caracteriza a análise funcional breve? Na análise funcional padrão, né, na experimental padrão, modelo Ayawata, a gente tem diversas condições, 4 condições, uma condição de controle, no mínimo 3 condições teste, naquele padrão que a gente viu na parte anterior. Essas condições elas são alternadas várias vezes até atingir aqueles critérios de estabilidade, né? De você ver o comportamento estabilizado por algumas sessões, 4 sessões, e você vê ele instável por 5 sessões, não são, ou passar 12 sessões. Não é 5 repetições, são 5 sessões, no mínimo 5 semanas. E cada condição dura 15 minutos. Então, se você imaginar aí uma sessão de 1 hora, você tem 4 condições sendo testadas só. No modelo da análise funcional breve, em 1 hora e meia você consegue fazer vários testes. Você consegue fazer testes suficientes para conseguir ter uma prova experimental, ter evidências a respeito da função daquele comportamento. Então, o que eles testaram, que viram que funciona nessa revisão de literatura? Você fazer uma única exposição, ou seja, a pessoa entra em contato com aquela condição uma única vez durante 5 minutos. Tanto de uma condição controle, ou seja, ela tem acesso irrestrito a reforçadores, a condição controle, na maior parte das vezes é assim, quanto a condição teste. Então, lá na minha análise funcional molar molecular, eu hipotetizei que a causa do comportamento dela é X. Então eu vou testar X. Eu crio uma condição controle, eu crio uma condição em que ela entra em contato com X e eu aplico, eu executo essas condições durante 5 minutos, uma vez cada. Pronto. Acabou. É isso. Quando eu perceber que funcionou, naquela condição teste, o comportamento teve alteração, aumentou ou diminuiu de frequência como eu esperava ver, eu replico ela. Então, eu coloco a condição experimental, coloco a condição teste, o comportamento tem que mudar. Se ele mudar, se na condição teste ele mudar de frequência, na condição controle ele retroceder a frequência para a frequência anterior, eu repito a condição teste de novo, por mais 5 minutos. E agora, se a condição teste não se mostrar efetiva, se não for aquilo que está controlando o comportamento da pessoa, eu testo uma outra condição teste por mais 5 minutos. E se ela não, eu testo outra. Então, se funcionar, eu posso passar essa etapa por aqui. Se não funcionar, que eu vou testando as outras. Então, sem precisar gastar muito mais tempo sistematicamente colocando todas as condições como é no modelo anterior,
e fazendo uma coisa mais pontual. Gente, dá para fazer isso muito rápido mesmo, por isso que ela é breve. Uma outra coisa que se faz aqui que é recomendável é, tá, eu testei aqui a causa uma condição controle, uma condição teste, que eu estou testando a causa, se aquela variável é mesmo a variável que está mantendo o comportamento da pessoa. Vamos imaginar então que é reforço social à atenção. Então, comportamento de frequência, reforço contingente a ele. O que seria um tratamento para isso? Eu aplico o começo do tratamento, porque se o comportamento está em alta frequência, eu aplico o começo do tratamento, ele tem que diminuir, e aí eu percebo se ele diminuiu. Se eu aplicar o tratamento e a frequência não alterar como eu estava esperando, então não é aquilo a causa do comportamento. Por isso que aqui é a aplicação inicial. Eu só começo o tratamento para ver se a frequência vai na direção, se ela muda na direção que eu estou interessado. Então, esse procedimento todo, ele vai durar aí, em média, 1h30? Ou se você quiser prolongar 2 sessões de terapia, né, 50 minutos cada sessão. E comparado com a outra, que vai no mínimo 12 sessões de intervenção, essa realmente é bem mais breve. E o critério para se considerar que uma condição está fazendo efeito é diferente também. Aqui, se de uma condição para outra eu observar uma mudança da frequência do comportamento em 10%, eu já posso considerar que teve efeito. Eu não preciso esperar essa frequência aumentar e estabilizar no nível que ela ia estabilizar, que seja muito alto ou seja baixo. Se ela aumentar 10%, eu já é indicado, né, as pesquisas mostram que você já pode ter a confiança, com ressalvas, de perceber ou de concluir que teve efeito sim, que aquela variável que está controlando aquele comportamento problema que você está tentando avaliar. Menos que 10%, então não dá para considerar. Gente, 10% é muito pouco. É uma mudança que, né, em comportamento de alta frequência, ou em comportamento, na verdade, em comportamento de baixa frequência, ela é pequena. Você vai ter até dificuldade para perceber isso. Mas que em comportamento de alta frequência fica mais evidente, mas a ideia aqui é que você não precisa esperar mudar muito. Aumentou mais que 10%, já pode considerar como aquela variável que está controlando o comportamento. Óbvio, que a análise funcional breve nesse modelo que a gente viu tem várias limitações. A primeira recomendação, ela não deve substituir a análise funcional padrão. Ela pode ser usada como uma maneira introdutória em situações que não são ideais, mas a análise funcional padrão com uns 15 minutos é mais indicada. Então pensa assim, você está atendendo um cliente em terapia, gasta as 3 sessões, 4 sessões que seja para fazer a análise funcional padrão, porque não é perda de tempo, você não está criando prejuízo, você está poupando tempo, porque se não for aquela causa, o tratamento que você vai levar depois, 8 sessões, 10 sessões, 2 anos de terapia, para aplicar, vai ficar desperdiçado. E aí você está desperdiçando dinheiro do seu cliente, você está conduzindo uma má prática profissional e você está prolongando o sofrimento dele, porque o seu trabalho não está ajudando em nada. Então, nesse caso, nesse tipo de situação, a análise funcional breve ela pode ser usada, mas ela não pode substituir a análise funcional modelo padrão. Comportamentos que acontecem em baixa frequência, em contexto clínico, mostram que a análise funcional breve ela tem pouca confiabilidade. Não é que ela não funciona, ela funciona, mas não é muito confiável. Então, para comportamentos de baixa frequência, o modelo padrão é mais indicado. A análise não é tão precisa, a gente já discutiu isso. E a análise funcional breve ela tem um outro problema. Na análise funcional padrão, se houver algum erro no procedimento, fica fácil de perceber, porque esse procedimento é repetido várias vezes. Então, se uma vez deu errado, você consegue perceber e não acreditar naquele resultado. Na análise breve, não. Se você aplicar o procedimento, né, a condição errada,
você não vai conseguir perceber, porque geralmente cada condição é aplicada só uma vez com uma replicação só. Então, essas limitações elas são fundamentais para a gente perceber. Na próxima parte a gente vai discutir, vamos passar por um caso de aplicação da análise experimental, né, análise funcional experimental, como forma de identificar o padrão, a função do comportamento em um exemplo. Vamos para a próxima parte, então.